Olá, estamos começando mais uma edição do Talk Connect, nessa nova temporada aqui no Centro Empresarial Lodge. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o Talk recebe uma mulher que transita com maestria entre a academia, o direito e o mundo dos negócios. Doutora Graziela Lodge, doutora em Direito, mestre em Economia, especialista em Direito Notorial e Registral, especialista em Processo Civil, especialista em Gestão Financeira, especialista em Gestão de Pessoas, graduada em Direito e Administração, advogada, professora universitária, empresária. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Robson. Primeiramente, eu gostaria de te dizer que é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa nova temporada e nesse novo local, né? É uma satisfação muito grande também recebê-lo e receber a sua empresa aqui no Centro Empresarial Lodge. Muito obrigada mesmo. Doutora, muita gente fica pensando assim, meu Deus do céu, ser advogada, professora universitária e ainda construir um mega empreendimento como o Centro Empresarial, parecem três vidas completamente diferentes se a gente for analisar. Mas vendo a sua trajetória, a sensação é que parece que tudo se encaixa. Uma coisa vai conectando com a outra, e, enfim, dá-se a Grazi Lodge. Na prática, como o tribunal, a sala de aula, o mundo dos negócios se conversam? Robson, são três profissões diferentes, né? A advocacia, a docência, o empreendedorismo, mas o propósito eu costumo dizer que é o mesmo, que é transformar vidas por meio do conhecimento. Então, por meio desse propósito, a advocacia é meu sonho de infância. Você sabe que assim, uma das primeiras memórias que eu tenho, eu imagino que eu deveria ter por volta dos 4 anos, era alguém me perguntando assim, o que você gostaria de ser quando crescer? E a minha resposta foi advogada. Óbvio que naquela época nem tinha noção, eu acho, do que era ser advogada, mas o fato é que isso me acompanha há muito tempo. Então, hoje, ter a possibilidade de contribuir por meio do conhecimento para que pessoas tomem as melhores decisões, seja em seus negócios, em suas vidas, isso traz uma realização muito grande. E a docência, eu falo, todos que me conhecem, eu falo para os meus alunos também, a docência não fui eu quem escolheu. A docência é que me escolheu. Eu estava cursando o mestrado e uma das exigências era ter experiência na docência do ensino superior. E nunca eu havia pensado em dar aula. Sempre estive muito ligada ao estudo, mas não pensava em dar aula. E então eu fui fazer esse estágio. E eu não consigo te explicar o que aconteceu na primeira vez que eu pisei em sala de aula. Eu senti que aquele, de fato, era o meu ambiente. O ambiente te conecta, né? Exatamente. Então, a docência e contribuir para a formação de outros profissionais, isso traz uma alegria e uma responsabilidade muito grande também. Porque a gente sabe que não é só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é muito importante. Mas muitas vezes é uma palavra, é um exemplo que a gente tem possibilidade de influenciar a vida das pessoas e transformar a vida de muitos também por meio do estudo. E o centro empresarial veio como uma consequência de tudo isso, que também o nosso grande objetivo aqui é possibilitar que outras pessoas possam crescer. É oferecer uma estrutura para que as pessoas consigam se preocupar com o ramo da sua atividade. Então, são 3 profissões que, de fato, se complementam e que trazem uma realização pessoal muito grande. Doutora, o que a Grazi empresária poderia ensinar hoje para a Grazi professora no seu dia a dia? Robson, quando eu penso nessa sua pergunta, eu penso que eu sou uma professora melhor, porque eu empreendo, e eu empreendo melhor porque eu sou professora.
Porque na vida, o que a gente chama muitas vezes de integridade é aquela conexão entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então, a empreendedora, ela traz para a Grazi, professora, a prática. E quando você vai para a sala de aula e você explica a teoria, mas o aluno consegue perceber que você coloca em prática aquilo que você fala, isso traz uma credibilidade maior para o teu trabalho. Por outro lado, a Grazi, professora, ela está constantemente estudando e aprendendo com os seus alunos. E o mundo dos negócios é um mundo muito dinâmico e que exige uma atualização constante. Então, mais uma vez, o empreendedorismo ele contribui com a docência, assim como a advocacia também, e vice-versa, da mesma forma. Doutora, qual que foi o ponto de virada na sua vida, na sua carreira, pode-se dizer assim, em que você percebeu que essas 3 paixões não dividiam o seu tempo? Pelo contrário, elas se multiplicavam todos esses talentos. Robson, tem algo que eu não costumo falar sobre isso, e eu acho que talvez seja a primeira vez que eu vá falar publicamente sobre isso. Assim como grande parte dos brasileiros, eu vim de uma realidade muito simples e de uma realidade muito difícil. E para quem nasce e cresce no modo sobrevivência, exato, aprende a aproveitar todas as oportunidades que vão aparecendo pelo caminho. Então, eu lembro muito claramente, minha mãe sabendo, né, que eu gostaria de ser advogada. Quando eu tinha 6 anos, meus pais moravam numa propriedade rural e a escola ficava muito distante. E minha mãe chegou para mim e falou assim: filha, para que você possa estudar, você precisará morar na cidade. E mais uma vez, eu também não sabia a dimensão do que aquilo iria significar na minha vida, mas eu fui. E eu fui morar na casa, Robson, de pessoas que eu mal conhecia para poder estudar. Então, o estudo, eu comecei a valorizar ele desde muito cedo, justamente pelas condições nunca terem sido muito fáceis na minha vida. E ao longo assim da minha infância toda, os meus pais eles mudavam de cidade com uma frequência muito grande. Então, num mesmo ano, eu cheguei a estudar em 3 escolas diferentes, em 3 cidades diferentes. Então, você imagina isso para uma criança de 8, 10 anos, mudar de escola, mudava a metodologia, mudavam os professores, mas a única coisa que permanecia era aquela minha vontade de aprender. E eu lembrava sempre das palavras da minha mãe, que ela dizia assim: filha, por meio do estudo você irá transformar a sua realidade. E o estudo será algo que ninguém nunca irá tirar de você. Então eu sempre fui aproveitando todas as oportunidades que eu tive para estudar. E como tantas outras famílias, minha mãe, meus irmãos e eu também viemos para Lucas do Rio Verde em busca de uma vida melhor. E aqui nós conseguimos. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha, e quando eu cheguei na idade ali, finalizando o ensino médio, não tinha graduação em Direito, que era o meu sonho. Mas tinha aquela promessa de vir o curso de Direito. Só que você sabe que os trâmites legais, eles são... burocracia, né? Então, assim, precisa cumprir vários requisitos, e isso fez com que isso demorasse. Só que eu não aguentava mais ficar sem estudar. Então, eu lembro que as minhas filhas eram pequenas, e nesse momento os cursos que nós tínhamos aqui, na Univerde, você já deve ter ouvido falar. Então, foi a primeira faculdade que a gente teve aqui, tinha o curso de Administração e Ciências Contábeis. Entre os 2 cursos, eu optei pela administração. Mas, na minha cabeça, seria mais ou menos assim. Eu começo o curso de administração, assim que vier o curso de Direito, eu migro e aproveito as disciplinas. Só que, quando
quando de fato veio o curso de Direito, eu já estava nos últimos semestres de administração. E naquele momento eu precisei tomar uma das decisões assim, mais importantes na minha vida. Por quê? Porque minhas filhas eram pequenas. E elas choravam quase toda noite quando eu saía para estudar. E naquele momento eu pensei, eu vou finalizar o curso de administração e em outra oportunidade eu realizo esse sonho de cursar Direito. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu também pude me dedicar mais tempo a elas, que naquele momento fazia sentido para mim. E naquele momento eu entendi assim, olha, cada coisa realmente tem o seu tempo. E anos depois é que eu fui cursar a faculdade de Direito. E quando eu comecei a cursar a faculdade de Direito, veio para Lucas do Rio Verde a oportunidade de fazer o mestrado. Era uma parceria, um mestrado interinstitucional com a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o processo seletivo, ele foi um processo assim, bem acirrado, né? E eu olhei para o edital. A única chance que eu tinha de entrar nesse mestrado era tirando a nota máxima na prova discursiva. Porque todos os outros requisitos eu zerava. Eu não tinha publicação, eu não tinha experiência no curso superior, então assim, o que eu tinha ali era a minha vontade de passar naquele mestrado. E eu entrei numa imersão de 15 dias estudando tudo sobre economia, porque a minha formação anterior era a administração. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar economia, me apaixonei ali por aquele assunto e, de fato, eu consegui gabaritar a prova para entrar no mestrado. Então, enquanto eu estava na graduação de Direito, eu fiz um mestrado em economia, 2 pós-graduações, fui aprovada na OAB e aprovada num concurso público, tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando a oportunidade veio, eu quis aproveitar tudo ao mesmo tempo. Pronta para poder aproveitar. E veja, a administração, aí você me pergunta, como que tudo isso se conecta? A administração é um curso que eu falo que todos nós deveríamos ter, assim como o direito, é para a vida. É um conhecimento que a gente aplica na vida. Se eu não tivesse aquele curso de administração, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu não teria tido a oportunidade de cursar o mestrado. Verdade. Né? Então, quando finalizei a graduação em Direito, já fiz o doutorado em Direito Constitucional e, como eu te falei, a advocacia, o direito sempre foi o meu sonho. No entanto, sempre tem ali esse viés da administração, tem o viés da economia, e tanto a administração, quanto a economia, quanto o direito, eles são ciências sociais, né? Então, amplia a forma de você ver a realidade. Tem decisões que você consegue tomar somente a partir da ótica do direito, mas tem decisões na tua vida que você precisa de uma visão econômica, uma visão da administração. E o empreendedorismo, no empreendedorismo, é a forma com que eu consigo juntar todos esses conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida. Muito bom ouvir essas histórias, né? E pensando exatamente nisso, vamos remeter aqui ao Centro Empresarial Lodge. Muitos dos grandes negócios nascem de uma dor do próprio empreendedor. E na abertura aqui do Centro Empresarial, em outro momento que nós estávamos conversando, você relatou que o seu primeiro escritório sentiu a ausência de um ambiente preparado, estruturado para receber o empresário, para receber aquela pessoa que está começando. Como que a senhora valida ou avalia essa estrutura, essa forma do Centro Empresarial Lodge estar à disposição da comunidade? O Centro Empresarial Lodge, a ideia dele nasceu muito tempo antes de nós começarmos a sua execução, né? Então, quando eu finalizei a graduação, que eu tomei a decisão de advogar efetivamente, comecei a advogar porque as pessoas também começaram a me procurar. E eu atendia assim, Robson, cada dia em um lugar diferente, né? Então, às vezes eu ia na empresa da pessoa, ou atendia num coworking, ou cheguei a atender em escritório de colegas. Só que chegou um dado momento que aquele pensamento mais crítico assim que a gente tem,
eu fiquei pensando que imagem que eu estou passando para os meus clientes, né? Que imagem, será que eu estou passando uma imagem profissional à altura da formação e do estudo que eu tive até aqui? E a conclusão que eu cheguei era que não. Porque uma pessoa que atende cada dia num lugar não passa tanta credibilidade, pensei eu naquele momento. Só que, quando você vai abrir uma empresa, você não está com recursos financeiros ali disponíveis para, de repente, fazer grandes investimentos na tua estrutura. Então, imaginei eu naquele momento, vou buscar um espaço que me ofereça uma estrutura completa e que eu possa investir somente na minha sala. Então, essa foi a minha ideia inicial. Porque esses espaços, eles são muito comuns em grandes cidades. E, na minha ideia, Lucas do Rio Verde, com o crescimento acelerado que tem, deve ter um espaço como esse. Eu aqui não sei. Então, eu fui em busca desse espaço e, de fato, eu não encontrei. Quando eu não encontrei, eu fui para um outro espaço que me oferecia uma estrutura, mas que ele não tinha todos os pontos que eu julgava como essenciais. Então, por exemplo, nesse espaço eu não tinha uma recepcionista. E a gente sabe que a recepcionista é o cartão de visitas da tua empresa. Então, por vezes, eu estava atendendo e as pessoas batiam direto na porta. Então, na advocacia, nós trabalhamos com temas que são sensíveis, que dizem respeito ali à intimidade, à privacidade das pessoas. Então, um determinado cliente estava desenrolando, e eu lembro claramente desse dia em específico, era uma situação de divórcio. Então, você está lidando ali com o que é de mais sensível mesmo, que é a família da pessoa. E essa outra pessoa interrompeu. Então, quebrou toda a dinâmica daquele meu atendimento. E eu comecei assim, a me sentir incomodada por não estar podendo oferecer naquele momento algo melhor para o meu cliente. E a ideia, então, eu fui amadurecendo essa ideia. E se tivesse um espaço que reunisse essas e essas características? Aí eu fui observando na minha rotina o que me faltava. E tudo que me faltava, eu fui tentando sistematizar isso numa ideia que fizesse sentido para que eu pudesse partir ali para a execução. Então, quando eu tive possibilidade, eu coloquei isso no papel. Coloquei no papel e chamei a minha irmã, que é engenheira, para a gente começar a dar vida para esse sonho. Então, quando você fala assim, o centro empresarial nasceu de uma dor minha, sim, mas eu percebi que a minha dor era a dor de várias outras pessoas, e não só de advogados, né? É a dor de um engenheiro, de um arquiteto, de um psicólogo, de uma nutricionista, de uma agência, né? E quando a gente consegue, por meio do nosso trabalho, possibilitar que outras pessoas, oportunizar que outras pessoas também tenham esse crescimento sem precisar fazer grandes investimentos iniciais numa estrutura que ofereça tudo o que é necessário para possibilitar isso, eu acredito que essa é a grande missão assim, do Centro Empresarial, e a gente estamos conseguindo, né, colocar isso em prática. E por falar em estrutura, que estrutura gigante, né, doutora? O Centro Empresarial Lodge foi inaugurado agora em junho, né, com quase 1.700 metros quadrados, capacidade de 63 salas comerciais. Qual foi o maior desafio em tirar esse projeto do papel e entregar um empreendimento desse porte à disposição de Lucas do Rio Verde? Olha, Robson, ao longo do caminho a gente vai enfrentando algumas dificuldades, né? Então, não seria um desafio de maneira isolada, mas alguns desafios que, graças a Deus, todos foram superados com êxito para que a gente chegasse até aqui. O primeiro deles é quando você pensa e você tem uma ideia, essa ideia ela é muito clara e ela faz um sentido muito grande na sua cabeça.
Só que você precisa, e para executar tudo isso, a gente precisa de vários profissionais. Então, é engenheiro, é construtora, é arquiteto, é marketing, enfim, são corretores, são os futuros clientes, locatários, né? São várias pessoas envolvidas. E o maior desafio foi colocar para essas pessoas aquilo que para mim era muito claro. E fazer com que essas pessoas comprassem a ideia e que, de fato, a gente conseguisse transformar isso primeiro em algo que pudesse ser executado. Então, o desafio começou com o projeto, né? Então, colocar no papel, nós temos aqui 2 terrenos. Então, dar a melhor utilização possível para esses terrenos, respeitando todas as normas que nós precisamos respeitar, colocando o máximo de comodidades aqui que a gente precisou colocar, pensando como é uma obra, como foi, eu ainda falo obra, né, porque está recente a inauguração, mas como foi um edifício comercial, pensar no custo-benefício, viabilidade econômico-financeira. Então, e algo que eu sempre falo, a vida não para que você realize os seus sonhos. Então, apesar dos desafios profissionais, muitos desafios pessoais vão surgindo também. E ter essas habilidades de conciliar tudo isso para chegar a um objetivo maior requer aí muita disciplina. Você defende que o Centro Empresarial Lodge não é apenas um prédio para locação de salas, né? Mas é um verdadeiro ecossistema, um organismo vivo. Explica para o nosso internauta, o pessoal que está conectado no Talk Connect, no nosso canal do YouTube, também no Instagram, como esse ambiente foi pensado para estimular parcerias e fazer que os negócios aqui dentro cresçam juntos. Robson, eu sempre penso assim, primeiro a gente tem uma ideia, né? Uma ideia inicial. E a partir dessa ideia inicial, outras ideias vão surgindo também, como eu te falei, a partir das necessidades que eram minhas. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, quando eu tive a ideia, eu comecei a observar, como eu te falei, tudo o que me faltava e tudo o que nós poderíamos gerar aqui dentro. Então, a ideia inicial, quando eu pensei nessa estrutura que oferecesse tudo, ou quase, né, tudo para os locatários, isso ia muito além de salas comerciais. E esse é um dos pontos que eu sempre friso para as pessoas, e para os locatários, e para o público em geral. O Centro Empresarial Lodge, ele não oferece apenas salas comerciais para locação. Além dele oferecer uma estrutura completa, com recepcionistas, segurança, copa e todas as comodidades que você vê aqui, nós temos isso aqui como um organismo vivo. Um organismo vivo por quê? Porque o sucesso dos negócios, a velocidade do sucesso dos negócios vai depender muito das conexões que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Eu lembro sempre, eu gosto dessas frases de avós, porque elas têm uma sabedoria muito grande, né? E que diz mais ou menos assim, olha, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Porque pessoas com suas diferentes formações, com os seus diferentes conhecimentos, elas acabam agregando muito umas às outras. Então, o objetivo aqui do Centro Empresarial, desde o início, foi atrair pessoas de diferentes áreas de formação. E a partir disso, estabelecer ou trabalhar, favorecer pelo menos que essas pessoas e esses profissionais estabelecessem parcerias entre si ou conexões entre si. Porque um profissional depende do outro. Verdade. Né? Um profissional depende do outro. Então, hoje, é com muita satisfação, e eu lembro que numa das divulgações ali durante a obra, Robson, teve um vídeo que a gente gravou. Porque na minha cabeça eu já vejo o Centro Empresarial daqui 1 ano, 2, e eu vejo coisas extraordinárias acontecendo aqui.
E num desses vídeos eu até mencionei assim, eu vejo aqui arquitetos, engenheiros, advogados, psicólogos, agências, e olha só. E hoje a gente já tem, faz menos de 30 dias que nós inauguramos, e nós já temos uma diversidade muito grande de profissionais aqui dentro. E o que me deixa mais feliz ainda é que esses profissionais já estão interagindo entre si e muitos negócios já surgiram a partir do centro empresarial. Um dos pontos interessantes é que a diversidade de profissionais, como você mesmo disse, advogado, arquiteto, consultor, a própria agência, nós estamos hoje aqui. Como você avalia que um profissional do futuro, ou da atualidade, pode-se dizer assim, ele precisa estar inserido num ecossistema como esse, até mesmo para sobreviver à concorrência, né? Exatamente. A concorrência, quando a gente pensa na concorrência, primeiro, que a concorrência hoje, ela não é mais só sobre quem é o melhor na sua profissão, né? Não é somente isso que diferencia os profissionais hoje no mercado. Então, por exemplo, claro que o conhecimento técnico, eu sou uma defensora do conhecimento técnico, Robson. Sou uma pessoa que valoriza muito o estudo, né? Essas habilidades e competências técnicas, elas são fundamentais. No entanto, cada vez mais, com a informação sendo acessível a todos. Por exemplo, lá na minha adolescência, se eu quisesse, eu não me esqueço até hoje, um determinado dia a professora perguntou, façam uma pesquisa sobre globalização. E era algo que estava começando a se falar com maior intensidade. E eu lembro que eu fui à biblioteca pesquisar numa Barça. Né? Hoje as pessoas, eu acho que muitos nem sabem o que é a Barça. Né? O que é a Barça? Então, você imagine, primeiro que eu tinha que sair de casa para ir até uma biblioteca, para acessar uma Barça, para transcrever isso num caderno. E resumindo, não tinha na Barça o que era globalização. E o detalhe, se a Barça tivesse disponível, que geralmente tinha uma unidade por biblioteca. Exatamente. E eu lembro que a moça que trabalhava lá na época, ela falou assim, olha, não tem, a gente não encontrou, porque era um sumário por títulos, lá não tem esse assunto na Barça. Ela falou, mas nós recebemos uma revista que fala alguma coisa sobre isso. Então, nós tínhamos que pegar aquilo e extrair, né, daquele material que a gente tinha, formular toda uma redação, algo ali para fazer como trabalho de casa. Então, a própria dificuldade da informação, ela era um diferencial entre as pessoas. Hoje, a informação por si só, ela é acessível a todos, na palma aqui da nossa mão. Então, se você me falar uma palavra que eu não sei, rapidamente eu pesquiso aqui o que significa. Só que a informação, ela não faz muita diferença se não tiver a ação. Né? Tanto é que muitos falam assim, conhecimento sem ação é só informação. Que não basta você dominar o teu conhecimento técnico. Hoje, as habilidades comportamentais, elas são extremamente importantes para o crescimento, para o sucesso. Então, não basta você dominar aquilo. Eu sou um médico, não basta você dominar a sua técnica, mas você tem uma boa habilidade de trabalhar com pessoas, né? De se relacionar com pessoas. Eu, como professora e como aluna, que sempre fui, muitas vezes os colegas falavam assim, nossa, eu como aluna ouvia muito isso, né? Determinado professor, dá para ver que ele tem um conhecimento muito grande, mas ele não sabe passar. Então, vocês vejam que a gente precisa de outras habilidades. E essa habilidade de se conectar com pessoas é algo que faz muita diferença no mundo dos negócios. Ninguém é uma ilha, Robson. A gente não vive sozinho. Então, a gente precisa dessas conexões. E o centro empresarial, ele cumpre com essa função também.
Mudando um pouquinho, doutora, você também aplica o seu conhecimento jurídico, né, para ajudar o desenvolvimento social. E isso é muito nobre. Recentemente vimos a sua atuação junto com os artesãos aqui de Lucas do Rio Verde, orientando sobre as vantagens de se formalizarem como uma associação ou cooperativa. Esse trabalho tem todo um porquê específico por trás de tudo isso, né? Porque a formalização jurídica ela é fundamental até mesmo para eles conseguirem avançarem cada vez mais, né? Como profissional do direito e professora que sou, eventualmente aparecem algumas oportunidades para a gente fazer pequenas falas, palestras ou levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas, né? Do ponto de vista econômico, jurídico. E sempre que eu tenho a possibilidade, Robson, eu faço questão de contribuir. Muitas vezes o que falta para as pessoas, normalmente as pessoas têm uma grande ideia ou têm uma habilidade muito grande para fazer algo, uma criatividade, você pega do ponto de vista cultural mesmo, né? No entanto, há um descompasso muito grande entre aquilo que ela sabe fazer e como é que ela vai adentrar no mercado para monetizar, para rentabilizar aquilo ou transformar aquilo no que muitas vezes será o sustento da sua própria família. Então, a formalização jurídica, ela dá para essas pessoas, primeiro, uma característica profissional. Porque uma coisa é quando você está ali na garagem da sua casa, até brinco com os alunos, né? Todo mundo começa com uma fundo de quintal SA, né? Mas depois disso, você tem que ir para a formalização. Porque a formalização, além dela te trazer, além de ser uma obrigatoriedade jurídica, ela te traz profissionalismo e ela te coloca no mercado de trabalho, inclusive minimizando riscos, que são riscos trabalhistas, riscos econômicos, né, que pode repercutir na seara financeira das pessoas, mas além disso, ela traz uma visibilidade para essa empresa e aumenta as oportunidades. Oportunidade de acessar linhas de crédito, por exemplo, oportunidades, como é o caso de uma cooperativa, por exemplo, de se reunir várias pessoas, e a gente no Brasil todo tem vários exemplos muito bem sucedidos disso, né? De determinadas pessoas que sabiam fazer, por exemplo, um artesanato, utilizando uma matéria-prima local. E juntas elas conseguem criar forças para chegar em mercados que muitas vezes são mercados internacionais. Então, isso acaba trazendo, além do incremento financeiro, uma profissionalização e uma dignidade para as pessoas também. Então, você veja mais uma vez como economia, direito, a administração, elas sempre se conectam. Se conectam, caminham juntos, né? Doutora, chegamos agora aqui numa reta final. Olhando para a sua trajetória, fazer uma introspecção, da sala de aula, a construção de um dos maiores centros empresariais da região do norte do estado, hoje já é aqui o Centro Empresarial Lodge. Qual é o seu recado para a mulher empreendedora luverdense da nossa região, que por muitas vezes tem um projeto que está engavetado, tem um sonho, e esse sonho pode mudar a vida de muitas outras pessoas, mas isso está engavetado. Qual seria o seu recado para elas? Robson, para qualquer pessoa que tenha um sonho, que está ali na gaveta, se ela tem uma ideia, tem um sonho, ela já está à frente de muitas outras pessoas. Que grande parte das pessoas, por vezes, não tem, né, um objetivo, não tem um sonho claro, não tem uma ideia. Então, já está um passo à frente. O segundo passo seria colocar isso no papel. Como assim colocar isso no papel? Quando a gente coloca no papel uma ideia, você consegue visualizar o seu cenário atual. Então, tudo bem, eu tenho uma ideia, mas para eu colocar essa ideia em prática, eu preciso do quê? Eu preciso de recursos financeiros? Ok.
Se eu preciso de recursos financeiros, como é que eu posso obter esses recursos financeiros? Você entende que isso te dá uma clareza maior? Então, o planejamento. Colocar no papel nada mais é do que fazer um planejamento. Depois de um planejamento muito bem feito, é hora de partir para a ação. E para partir para a ação, eu faria algumas perguntas que são bem importantes. Primeiro, tem muita romantização sobre o empreender. Empreender é o que movimenta a nossa economia e é importantíssimo para o crescimento e para o desenvolvimento de qualquer cidade, estado ou país. Isso é fato. No entanto, algo que me assusta muito é quando eu olho os dados. Quando a gente olha os dados do IBGE, 60%, algo em torno disso, 60% das empresas fecham as suas portas nos 5 primeiros anos. Então, isso nos traz algumas lições. Primeira delas, não basta ter uma boa ideia, não basta ter um sonho. Porque se bastasse ter uma boa ideia e ter um sonho, a taxa de mortalidade não seria tão alta. Então, o que eu preciso ter além de uma boa... Essa é uma pergunta que eu me faço e que eu sugiro, né, que as pessoas façam também. Além de uma boa ideia, além de um sonho, eu fiz um planejamento adequado? Ok. Mas a segunda pergunta, eu estou disposto ou estou disposta a pagar o preço? Porque como eu mencionei anteriormente, a vida, ela não para você realizar os seus sonhos. Né? Então, no mesmo momento que você está se dedicando para os seus negócios, outras coisas estão acontecendo na tua vida. Às vezes é um problema na esfera pessoal, às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão financeira. Não sendo algo de saúde impossibilitante, você está disposto a pagar esse preço? Porque empreender exige habilidades técnicas, exige conhecimento, sim, você tem que entender muito do teu negócio, mas exige habilidades comportamentais, que é a persistência, a resiliência quando as coisas começam a ficar difíceis, até não dar certo, e isso eu falo assim, ó, com experiência própria acumulada nesses últimos anos. Até não dar certo, que eu já considero que já deu certo e já está dando muito certo o centro empresarial, mas até não dar certo é um caminho solitário, Robson. Verdade. É um caminho solitário o empreendedorismo, porque você acredita em você. Você acredita no potencial do seu negócio. Mas muitas pessoas não vão acreditar. Muitas pessoas, às vezes, até com a intenção de ajudar, atrapalham. Desestimulando. Ai, mas será? Ai, mas é arriscado. Sabe qual foi o adjetivo que eu mais ouvi nos últimos anos? Você é corajosa. Mas no sentido reverso também, né? Você é corajosa. Tá. Eu sou a medrosa com mais coragem que eu conheço. Porque o medo, ele vai fazer parte da trajetória. O medo, nossa, mas será? E para dar certo, Robson, você tem que tomar o teu negócio, o teu sonho como uma verdade absoluta. Não tem plano B. Não tem plano B. Depois que você parte para a execução, até que está no planejamento, você pode desistir. Mas depois que você começa a executar a sua ideia, se você desistir é tempo perdido, são recursos financeiros, são muitas coisas que você perde no meio do caminho. Então, chega num determinado ponto do teu negócio que desistir já não é mais uma opção, não pode ser uma opção. E como eu falei, as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo. Então, essa pergunta é muito importante, porque tem pessoas que realmente, às vezes, ela tem vocação para trabalhar em outras empresas e não para empreender. E está tudo certo também. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas se você
tem o sonho de empreender, você tem que estar disposto a pagar esse preço até atingir os seus objetivos. Então, o planejamento e a resiliência, né, que aí a gente volta mais uma vez na importância do conhecimento técnico e das habilidades comportamentais e competências comportamentais, elas precisam andar juntas nesse caminho. Que aula, pode-se dizer assim, que entrevista aula é essa, Grazi? Muito obrigado por todo esse conteúdo, por aceitar de pronto a estar conosco aqui no Talk Connect. Eu queria que você fizesse um convite para o pessoal que está nos assistindo a virem conhecer o Centro Empresarial Lodge, os profissionais liberais de Lucas do Rio Verde. Venham aqui conhecer a estrutura que quem sabe aqui pode ser a sua futura casa. Robson, muito obrigada, né, pelo convite. Uma alegria imensa estar participando e um privilégio muito grande também ter você aqui conosco. E a todas as pessoas que estão nos assistindo, que têm um sonho ou que já têm um negócio em andamento, venham conhecer o Centro Empresarial Lodge. Nós estamos localizados aqui na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Alvorada, número 926S. E temos, se não eu faço questão de acompanhar grande parte das visitas e apresentar o centro, mas se não for possível, nós temos a Fernanda aqui também, que apresentará com a maior satisfação. Muito obrigado, Grazi. Hoje o Talk Connect teve uma aula, pode-se dizer assim, de empreendedorismo, de não desistir. Muito obrigado mesmo de ter aceitado o nosso convite. Eu convido você a acompanhar agora um pouquinho do que é o Centro Empresarial Lodge. A todos vocês um forte abraço e até o próximo programa. Seja muito bem-vindo ao novo conceito de espaço corporativo. Um espaço pensado para quem entende que o ambiente também comunica profissionalismo, excelência e confiança. Em localização estratégica, o Centro Empresarial Lodge oferece conforto, praticidade e uma experiência diferenciada para empresários, profissionais liberais e seus clientes. Com arquitetura contemporânea, acabamentos de alto padrão e ambientes planejados para unir funcionalidade, elegância e produtividade, cada detalhe foi cuidadosamente projetado para atender às necessidades do mundo dos negócios. Recepção moderna e acolhedora. Elevador para garantir acessibilidade e comodidade. Salas comerciais amplas e versáteis, além de uma sala de reuniões equipada para receber clientes e realizar encontros profissionais. O empreendimento também conta com espaço de coworking e locação por hora, oferecendo flexibilidade para reuniões, atendimentos e atividades corporativas. O Centro Empresarial Lodge foi construído sobre valores de excelência, ética, cooperação, inovação e respeito. Um lugar pensado para quem deseja crescer, fortalecer sua marca, ampliar relacionamentos e construir credibilidade. Centro Empresarial Lodge. O sucesso do seu negócio está aqui.